Números capítulo de número 13, verso de número 26, diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, ao deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem nas regiões montanhosas, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Verso 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Até aqui eu quero orar para que o Senhor fale conosco. Pai, eu estou diante do Senhor, e o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é a pessoa mais importante nessa congregação, e nós te amamos. A tua igreja se reúne diante de ti para prestar culto de adoração ao teu nome, e também para ouvir a tua voz. O Senhor é o verbo vivo, a palavra revelada, e nós queremos te pedir, Espírito Santo, vivifica essa palavra agora, nos dá o direcionamento, fala especificamente, Deus, aos teus filhos agora, me usa como canal, com revelações proféticas, com a unção do teu Espírito, e com liberdade que o Senhor tem de se mover no nosso meio. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto fala quando o Senhor, Ele mandou Moisés enviar espias na terra prometida. O povo hebreu, o povo de Deus, estava para tomar posse da terra prometida, e Deus fala: levante homens que sejam referentes de cada tribo, e eles vão espiar a terra, e eles vão trazer um relatório da terra. Era Deus colocando no coração do povo a esperança de algo maravilhoso que Deus iria fazer. Eu creio que tem algo glorioso que Deus vai fazer na sua vida, que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família e também na nação brasileira. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e nós declaramos isso em nome de Jesus. E o Senhor, Ele queria mostrar ao povo como boa, ou quanto era boa a terra, a promessa que Deus estava entregando àquele povo. Moisés separa 12 espias, de acordo com as 12 tribos, e eles vão à terra de Canaã, para olhar a terra, e Moisés diz: traga o relatório. E na volta, em que os 12 espias chegam até Moisés, é o texto que eu li, de Números capítulo 13, a partir do verso 26, que diz, que então eles retornaram a Arão e a comunidade de Israel, e eles começaram a falar, que a terra era uma terra boa, a terra manava leite e mel, mas também a terra era cercada de inimigos. Naquela época ainda havia descendentes de gigantes na terra, mas eles falaram do relatório, e no meio daqueles 12 espias, havia um homem chamado Calebe, e eu quero destacar aqui a frase de Calebe, no verso de número 30, que diz assim, no meio do relatório dos espias: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés, e disse: subamos e tomemos posse da terra. Presta atenção nisso. Era o Espírito de Deus inspirando Calebe na fé, dizendo: subamos, vamos, irmãos, vamos avançar, vamos tomar posse da terra. É certo que nós venceremos. A fé é a certeza daquilo que eu
espero. A convicção de fatos que eu ainda não vi, mas a certeza de algo que eu espero. Caleb tinha fé. Caleb tinha o quê? Caleb tinha fé. Diga comigo, a fé é a certeza das coisas que eu espero, e a convicção dos fatos que eu ainda não vi. Você precisa ver para ter fé? Não, pelo contrário, você primeiro tem fé para depois ver. A fé é algo que é gerado pelo Espírito Santo dentro de você, e você crê, e depois vai acontecer. Fé, depois que aconteceu, não é fé, é fato. Fé é antes de acontecer, é aquilo que Deus falou. E nesse caso, a Bíblia fala que Caleb teve uma fé genuína, e ele disse: vamos subir, vamos avançar, vamos tomar posse dessa terra que Deus nos deu. É certo que nós venceremos. E essa palavra que eu queria compartilhar com você hoje, irmãos, sobre um avanço numa batalha que é espiritual, um avanço. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, de avanço e restituição. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Eu creio que você está num tempo profético de avanço na tua vida. Você vai avançar, irmão, não vai retroceder, não haverá retrocessos na sua vida, naquilo que Deus um dia começou. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Ainda que aparentemente você tinha perdido, não perdeu, ficou guardado, ficou protegido, e no tempo de Deus vai ser devolvido, multiplicado. Isso é o tempo da restituição. Você está num tempo de avanço e restituição. Agora, irmãos, o que o Senhor falou comigo hoje é sobre esse posicionamento aqui, de uma batalha real. E a disputa era por posição, a disputa era por espaço, a disputa era por posses e também possessão. Por direito e herança, a terra foi dada ao povo de Deus. Quem recebeu a terra como herança? Diga, o povo de Deus. A herança é de quem? A herança é de quem? E quem é o povo de Deus? Então a herança da promessa é de quem? É sua. Embora aparentemente o inimigo tenha te cercado e tenha até te roubado, aparentemente tenha te desanimado ao ponto de você achar que perdeu, eu estou declarando que você não perdeu, Deus protegeu, aquilo que é seu ficou guardado e protegido, e nesse tempo vai ser devolvido. Diga para a pessoa a partir de você, me ajuda a pregar, diga aquilo que é seu, que um dia Deus te prometeu, e Ele te deu. Olha nos olhos do teu irmão e diga, não se perdeu, ficou guardado por Deus, e nesses dias vai ser devolvido para você. Em nome de Jesus. Tem alguém que creia? Tem alguém que creia aí? Irmãos, o que nós estamos vivendo é uma batalha real, e é uma disputa por posição, espaço, posse e possessão, que é exatamente o que estava acontecendo aqui na nação do povo hebreu. O Espírito Santo de Deus me disse, irmãos, que toda disputa, presta atenção, toda disputa de posição exige disposição para enfrentar a situação e um posicionamento de fé. Eu vou falar de novo. Se há uma disputa de posicionamento entre aquilo que Deus prometeu e você vai ter que conquistar, você vai ter que ter a disposição de enfrentar essa situação. Pastor, eu não quero enfrentar. Então você não vai viver a promessa. Quantos querem viver a promessa de Deus? Então vai ter que enfrentar. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Você não vai enfrentar sozinho, porque essa batalha não é sua, ela é do Senhor. E mais são os que estão ao teu redor e ao teu lado do que tudo aquilo que se levantou contra você. Estou profetizando que mais são os que são a teu favor do que tudo aquilo que se levanta contra a tua vida.
mas não pode recuar, tem que avançar. Diga para o teu irmão pertinho de você: você não pode recuar. Diga: no tempo do avanço tem que avançar. Diga: porque se você avançar, você vai ver restituído aquilo que um dia foi roubado, mas que está preservado, e vai voltar na sua vida multiplicado. Então o que eu tenho que fazer agora, pastor? Ouvir o que Deus está te dizendo. É uma disputa de posição. É uma disputa do quê? De posição. E toda disputa de posição exige a disposição de enfrentar a realidade, enfrentar a situação e ter um posicionamento de fé. A fé é enxergar o que eu ainda não vi, mas que eu creio. Então, o que eu quero te ensinar agora, irmão, é que você precisa enfrentar a situação com fé. Enfrente a situação com fé. Vamos resumir? Fala para o irmão pertinho de você: enfrenta essa situação com fé. Diga: enfrenta essa situação com fé e não com medo. Como que nós vamos enfrentar? Com fé. É assim que nós vamos vencer, irmãos. Presta atenção. No mundo espiritual, o que nos cerca afeta a nossa vida. As regiões espirituais, elas estão influenciando o mundo. E o mundo, ele quer dominar você, mas você não faz parte mais desse mundo. Você está no mundo, mas não é mais dele. Se você crê em Jesus, você está no mundo, mas não é mais dele. Quando a Bíblia fala assim, presta atenção, porque aqui é o segredo. Quando a Bíblia fala assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você já ouviu isso? Primeiro, ele dá uma condição. Primeira condição: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa é eu me submeter a Deus. Depois eu preciso tomar um lugar de resistência. O que é isso, pastor? Essa resistência é o lugar que era para Deus ocupar e que o inimigo quer ocupar. Irmãos, eu já orei para pessoas que foram curadas e daqui a pouquinho o sintoma voltou. Elas foram curadas das doenças, das enfermidades, e daqui a pouquinho voltou o sintoma. O que significa isso? Que aquele inimigo que saiu, que aquele demônio de enfermidade foi embora, mas quer voltar com sintomas. Por quê? Porque o sintoma vai colocar medo, dúvida. Será que Deus fez de verdade? Será que Deus fez mesmo? E aí o que eu tenho que fazer? Olha aqui, ó. Disposição para enfrentar essa situação. E o que mais? Posicionamento de fé. Enfrentar a situação com fé. Até você ver a vitória. Então, irmão, você tem que olhar no lugar onde estava a doença e declarar ao sintoma: eu já fui curado, e esse demônio saiu e não volta mais. Não volta mais. Mas agora, se houver qualquer sequela e qualquer sintoma, eu repreendo e eu declaro que pelas feridas do Senhor Jesus eu fui curado. Você está entendendo isso? E no meu trabalho, igual. É o mesmo jeito. Como é que eu venço e eu vivo a promessa que é maravilhosa da parte de Deus no meu trabalho? Do mesmo jeito. A disposição de enfrentar a situação e me posicionar com fé. Eu vou enfrentar a situação. Irmão, adianta ficar chorando porque foi despedido? Não. Vai ter que se levantar da cama e vai dizer: Deus, eu vou enfrentar essa situação, porque essa porta, ela está aberta para mim, foi o Senhor que abriu, e ó, azar de quem me perdeu,
porque tem um lugar onde Deus vai me colocar, e aquela empresa vai ser honrada por ter um servo de Deus lá dentro. Estou falando, irmão, que mais honrado de você ser contratado, vai ser a empresa que contratar um servo, uma serva fiel, igual a você. O que é isso? Disposição de enfrentar a situação com fé. E as crises do casamento? Do mesmo jeito. E as crises da emoção? Igual. E se tiver alguma outra situação que eu precisar enfrentar, eu tenho uma promessa, eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei, Ele já me mostrou. E o que eu vou fazer? Eu vou ter a disposição de enfrentar essa situação e me posicionar por fé. Irmãos, o texto fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. Olha aqui para mim. No original, resistir é mais. Vou mostrar para você o que é. Olimar, vem cá, por favor. Vou fazer um teatrinho com o Olimar aqui para você entender. Irmão, você já viu luta de sumô? Quantos aqui já viram luta de sumô? Lembra, você já viu aquela luta, é um negócio redondo, né? Um tatame redondo, tem uns irmãos gordinhos lá, é ridícula aquela cueca que eles põem, mas enfim, eu e você não estamos com ela, mas é assim, irmão, às vezes é frente a frente com o inimigo, viu? Às vezes você tem que ficar frente a frente com o inimigo. Eu tenho medo. Não, é ele que tem que ter medo de você, e não você que tem que ter medo dele. Fala para o teu irmão, quando você estiver frente a frente com o inimigo, não tenha medo, é ele que tem medo de você. Então, no original, eu quero que você venha mais para cá, porque os irmãos da internet vão assistir aqui, vão ver, aqui pega nós dois, fica aqui de frente aqui, faz assim. Na Bíblia significa isso aqui, ó, disputa de posição, ó. Resistir é isso aqui, ó. Ele faz frente e eu faço também. Eu tenho medo, vou sair correndo. Eu sou um fracassado, eu sou miserável. E sabe o que ele faz? Ele avança. Porque quando você retrocede, ele avança. Quando você retrocede, o inimigo, se ele quer destruir casamento, você retrocede, ele avança. Se ele quer comprometer a vida financeira, você retrocede, ele. Se ele quer trabalhar impedindo o teu ministério, você retrocede, ele avança. Se você acredita mais na doença do que na cura, ele avança. Então o que eu faço? No nome de Jesus eu me oponho, e ele retrocede. Irmão, você está no tempo de avançar, em nome de Jesus, eu estou liberando essa palavra, obrigado. Você está num tempo de avanço e não de retrocesso. Não haverá retrocesso na tua vida, se você tiver disposição de enfrentar essa situação e se posicionar por fé. Não haverá retrocesso na tua vida. E aquilo que ficou na mão do inimigo, estava guardado para esse tempo, é seu por direito, vai ser devolvido, vai ser restituído em nome de Jesus. Tem alguém que crê aqui? Irmãos, Deus já liberou a nossa vitória. Agora você tem que entrar na promessa. Olha para o irmão pertinho e você diga: Deus já liberou a tua vitória. Agora você precisa entrar na promessa. O povo hebreu recebeu a promessa. E Deus falou que eles tinham que lutar? Não. Deus falou que eles teriam que lutar? Não. Só que aí eles vieram com um relatório para Moisés, os 12 irmãos, falando assim: olha, a terra é boa, mana leite e mel, os cachos de uva são grandes. De fato tem um inimigo que é grande, a gente olha para ele, se vê como miserável, a gente se vê como gafanhoto. Só que aí, irmão, Caleb percebe e diz assim: não, eu não vou permitir a voz do medo. Diga: eu não vou permitir a voz do medo. Diga: eu não vou permitir a voz do medo falar através de mim. O que é que você não vai permitir? Irmão, o que aconteceu? Comeu sua língua aí? O gato comeu?
Diga, eu não vou permitir a voz do medo falar através de mim. Caleb disse, eu não vou permitir a voz do medo contaminar. Ele disse, irmãos, vamos, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Irmão, Deus está precisando de pessoas assim, é certo que venceremos. Pode dizer para o irmão que está perto de você, vamos, irmão. Dá um choque no teu irmão aí. Não, seja um Caleb assim ousado, balança o teu irmão, não dá murro não, mas balança aí o teu irmão, diga, vamos, irmão. Diga, olha a promessa de Deus, subamos, conquistemos. Levanta a tua mão em direção ao teu irmão e diga, é certo que venceremos. É certo que venceremos. Essa palavra é profética para você, irmão. Essa palavra é profética para você. É certo que venceremos. E o povo? A maioria ficou contaminado pelo medo. A voz do medo cala a voz da fé. Conta para o irmão pertinho de você que a voz do medo tem o poder de calar a voz da fé. Diga, não permita que a voz do medo saia da tua boca. No nome de Jesus. Diga, enfrenta essa situação num posicionamento de fé. No nome de Jesus. Escuta. Se Deus já liberou a vitória, então agora eu preciso entrar na promessa. Diga, eu vou entrar na promessa. Eu vou viver a promessa. Tem alguém que crê que vai viver a promessa de Deus? Você vai viver a promessa. Você vai viver a promessa. Seus pés vão andar em cima da terra que Deus está entregando para você. Os seus pés vão caminhar na promessa de Deus. Ainda que pareça um sonho, vai acontecer. Se você hoje tiver a disposição de sair daqui na ousadia, de enfrentar essa situação, num posicionamento de fé, você vai viver a promessa de Deus. No nome de Jesus. Pastor, mas eu ouvi falar que o diabo tem poder. E eu vou dizer que tem. E eu não vou mentir não. Mas eu sirvo um Deus que é o Todo-Poderoso. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Levanta a tua mão ao céu e diga, eu creio que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Diga, todo o poder das trevas já foi vencido, já foi aniquilado, já está derrotado. Em Cristo Jesus. Diga, o meu Deus é o Todo-Poderoso, e é certo que venceremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, me ensina a vencer o diabo. Não, porque não é preciso, ele já foi vencido para você. Tem uma boa notícia para contar. Teu adversário não é adversário vencido, já foi derrotado. Ele só avança quando você tem medo, mas quando você se posiciona, ele recua. Por isso que eu estou dizendo, irmão, não retrocede, não retrocede, nas promessas que Deus te fez, não retrocede. Dá uma ordem para o irmão pertinho de você, diga, em nome de Jesus. Se você avançar, o inimigo recua. Então eu declaro um tempo de avanço. Não haverá retrocesso. Você vai avançar até viver toda a promessa de Deus. Em nome de Jesus. Você crê assim? Olha, você não precisa vencer o diabo. Jesus Cristo fez isso por você na cruz. Está escrito assim, irmão: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs ao ridículo, e venceu sobre eles na cruz. Venceu sobre eles na cruz. O teu inimigo já foi vencido na cruz. O sangue de Jesus te perdoou e o teu inimigo foi vencido na cruz. O teu adversário, a palavra diabo é adversário. O teu adversário já foi vencido.
Deus não falou para o povo hebreu, vocês vão entrar na terra e vão lutar. Deus não falou, até porque, irmão, não tem lugar que Deus entre, você tem que enfrentar uma batalha, que Deus não esteja lá com você. Se você tiver que lutar, o Deus da guerra vai estar lá para te dar vitória. Então Deus não falou, vocês vão ter que lutar. Eu só quero que vocês tenham a esperança da promessa. Vocês vão ver como a terra é boa. Mas não era para ter medo. E Caleb sentiu. Sabe, irmão, sabe o que parece? Alguém que vem no culto da quarta da fé e depois sai daqui cheio de fé, cheio de ousadia, na disposição de enfrentar a situação e se posicionar por fé. Mas daqui a pouquinho chega em casa e vê gente que não tem a mesma fé, porque não veio no culto. Aí você vai encontrar pessoas que não têm a mesma fé, não têm a mesma esperança, não têm a mesma expectativa. E aí é você que não vai poder deixar sair da tua boca a voz do medo. Todo mundo pode ter medo perto de você, mas você tem que ter uma certeza. Todo mundo pode ter medo ao teu redor, mas você vai ter uma certeza. Eu estou falando, uma convicção vai brotar dentro de você através do Espírito Santo. Uma certeza da fé, é o Espírito que nos dá fé, e pelo Espírito de Deus você vai ter certeza daquilo que Deus é capaz e é poderoso de fazer, independente do que seja falado do teu lado. Ele é Deus, Ele é Deus. Levanta a tua mão e vai dizendo para quem você puder: Ele é Deus e Ele não muda. Ele é Deus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Levanta a tua mão e diga: em nome de Jesus, a voz do medo vai se calar na minha alma. Diga: eu não vou falar dos temores. Diga: eu vou falar do que eu creio. É certo que venceremos. Eu creio, irmão. Eu creio que é certo que você vencerá. O inimigo já foi vencido. Antes de Jesus, se você tivesse tentado vencer o diabo, teria perdido. Agora, depois de Jesus que venceu ele, você não vai precisar enfrentar. Você vai precisar resistir. Está entendendo? Se ele se opor, você o resiste. Se ele se opuser contra mim, o que eu faço? Eu resisto. Se ele se opuser contra a minha vida, o que eu faço? Eu resisto e mando ele embora. Irmão, manda ele embora e fala para não voltar mais. O cara chato, não é? Manda embora e fala para não voltar mais. Vem só perturbar, vem só tentar desanimar, vem tentar roubar a esperança da promessa. É certo que venceremos. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Você vai enfrentar ele, se opondo, caso ele venha te ameaçar. Pastor, quando que ele vem me ameaçar? Colocando medo no teu coração. Duas formas que o diabo age, irmão: medo e mentira. Medo e mentira. É assim. A batalha acontece agora dentro da sua cabeça. Aí você pega o celular e diz: o Brasil vai ser comunista. Medo e mentira. Quer uma boa notícia? Medo e mentira. Esse Brasil vai continuar sendo livre, porque ele é do Senhor Jesus. O governo não está na mão do homem, está na mão do Senhor. Medo e mentira. Aí você fica apavorado com as notícias dos telejornais. Deus não mudou, irmão. Eu não vou fazer política aqui, mas vou falar. No domingo à noite eu não sabia o resultado dos votos. Quem estava aqui sabia. Porque eu não fico pregando com rede social na mão, assistindo jornal. Eu fico pregando a palavra. E antes de terminar o culto, o Senhor me disse: fala para a minha igreja que ainda não está decidido, não foi definido, e que eu vou reverter essa situação.
E eu estou falando do que for necessário, irmão. Você está falando só dessa situação que nós estamos vivendo aqui? Não, eu estou falando dela também. Mas estou falando de qualquer coisa que precisa ser revertida na sua vida. A última palavra vem do Senhor. E Ele não falha. Ele não muda. Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, você precisa ter a disposição de enfrentar a situação num posicionamento de fé. E vai ter que enfrentar o inimigo. Mas não pode enfrentar na dúvida. Tem que enfrentar na certeza. A fé é dúvida? A fé é o quê? Pastor, e se bater o medo? Irmão, todos nós temos um pouquinho de medo. Isso é normal. Mas a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo temor. Todo. Lança fora quanto de temor? Quando você vê que Deus ama, e Deus está controlando a realidade, e que o amor de Deus está sobre aquela realidade, você vai dizer, bom, se o amor de Deus está aí, então sai o medo. É o tempo de você lembrar que Deus ama você. É o tempo de você lembrar que Deus ama e está cuidando de você. E aí o amor sobrepõe o medo. Eu quero que você entenda essa palavra, irmãos, no teu espírito. Não é na posição da dúvida que você vence. Não é na situação do medo, na posição do medo e da incredulidade. Nós precisamos entrar na certeza da vitória de Jesus na cruz. A vitória de Jesus foi uma vitória completa, que envolveu todas as áreas da sua vida. Onde você precisar vencer, você se posiciona e resiste o inimigo. Ele só avança nos lugares que ele achou espaço de intimidação. Vou te ensinar de novo. Se ele achou intimidação, ele vai avançar. Ele lançou uma palavra, pôs medo no teu coração, pronto, é aí que ele vai agir. Duas formas que o inimigo age: medo e mentira. Medo e mentira. Ele age na verdade? Não, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, não deixa ele avançar, e ele fugirá de vós. Você vai declarar, vai bater em retirada e não vai voltar mais. Esse inimigo eu nunca mais vou ver, na minha vida nunca mais vai agir, vai bater em retirada em nome de Jesus, porque já foi vencido. Você crê assim? Eu creio também, irmãos. Pastor, se eu preciso enfrentar o inimigo que já foi derrotado, como que isso vai acontecer? Deixa eu ensinar na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Vamos lá, irmão. Vamos lá junto. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, por favor. Segunda Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5, eu vou ler na NVI. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu vou brigar, eu vou bater, eu vou xingar. Não vou lutar com um padrão humano. As armas com as quais lutamos não são humanas. São humanas? Não, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir, guarda isso, fortaleza, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Alguns textos falam fortaleza, sofisma e altivez. E eu quero resumir para dizer o que é isso que você tem que enfrentar. Você precisa resistir às ideias do maligno. O que você precisa fazer? Resistir às ideias do inimigo, do maligno.
Do diabo vem algo bom? Não, irmão, o que ele dá com uma mão, tira com duas. O diabo cura? Cura. Cura. Claro que cura. Mas ele veio curar? Não, ele veio matar. Da mesma forma que ele cura, daqui a pouquinho ele bota uma doença pior. O diabo prospera uma pessoa? Prospera, dá dinheiro e torna a pessoa até rica. E se for para desviar da presença de Deus, irmão, vai envolver essa pessoa em negócio errado, ilícito até. E daqui a pouquinho, essa pessoa que acha que está desfrutando algo bom, na verdade vai ficar enlaçada. Porque o diabo veio para dar? Não, ele veio para roubar. Então, o que eu preciso fazer para enfrentar essa situação? Embora, Paulo diz, nós vivamos como homem, nós não lutamos segundo os padrões humanos, porque a nossa arma não é humana, mas é poderosa para destruir as ideias do inimigo. Diga comigo, eu vou destruir as ideias do inimigo. O que é as ideias do inimigo? Tudo aquilo que ele fala contrário. Todo medo, todo pavor. Irmãos, eu estou vendo um país amedrontado. E eu estou vendo crente amedrontado. E eu estou hoje liberando uma palavra. É tempo de nós avançarmos, Brasil. É tempo do Brasil avançar, irmão. O Brasil não vai retroceder. Não vai haver retrocesso na tua casa, na tua família. Não vai ter perda. Não vai ter, irmãos. Mas ele quer te convencer das ideias erradas. Então o que eu faço? Eu resisto, porque agora a sua mente não pode ficar vulnerável. Porque daqui a pouco você está falando que não deve. Irmão, olha aqui para mim, por favor. O que você pensa, você sente. E o que você sente, você fala. Vamos lá comigo, diga: o que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu falo. E se você pensar no medo, vai sentir o quê? E daqui a pouco você está falando o quê? Do medo. Mas e se você trouxer a palavra? Ela vai te dar paz. E se a palavra te der paz, o seu sentimento vai ser do quê? De paz. E o que vai sair da tua boca? Paz. Mal? Não. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Irmão, eu sirvo um Deus que é capaz de fazer do nada tudo acontecer. Um Deus que é capaz de fazer você avançar sem retroceder. Que é capaz de restituir aquilo que aparentemente ficou perdido. De devolver aquilo que um dia foi prometido. É isso que tem que ficar na tua mente quando o pensamento errado vier. Eu vou resistir às ideias do inimigo. Essa batalha é real. E é uma disputa por posição. O inimigo está doido para ficar com o que é seu, mas não vai ficar. O que é seu, por direito e herança, você vai desfrutar. Pode olhar por mão perto de você. Eu quero que você me ajude com voz profética. Diga: eu declaro em nome de Jesus, que o que é seu, por direito e herança, a honra de Deus, a bênção de Deus, a promessa do Senhor, você vai desfrutar completamente, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio assim, Pai, eu creio em nome de Jesus.